Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos um bate-papo muito bom. Bem-vindo todos, boa noite. Mari, estamos Agora, juntos, agora ficou. beleza. Bom, bem-vindo, Mari. Poxa, Obrigada, Mariana Lívia. Rodrigues, já vou te apresentar, mas já diria que vai além de uma excelente nutricionista. A gente já está em contato há um bom tempo, várias questões em comuns do que a gente acredita, né? Como uma maneira verdadeira, profunda, sincera, transparente de tratamento. Acho que vai além de cumprir o papel ali do nosso diploma, né, Mariana? Com certeza. Bom, olha, então, para quem não me conhece, que né, a gente está em conjunto aqui compartilhando as pessoas que nos acompanham o trabalho, vou me apresentar rapidamente, já te apresento em seguida, tá, Mari? Você me complementa, inclusive. Meu trabalho como médico é focado não só em apagar fogo, eu gosto muito de trabalhar a prevenção. Eu acredito que para a gente trabalhar a prevenção das doenças, um dos pilares é a alimentação, indiscutível. Associado a esse trabalho que a gente acaba envolvendo várias questões aí envolvidas, se a pessoa já tem uma doença instalada ou não, suplementos, medicações, enfim. Tem toda essa questão de ver o ser humano como um todo. Então eu sempre tive comigo com questões pessoais, problemas pessoais, saúde, familiares, de sempre considerar, poxa, aquela questão que está vindo ali de doença não é um sinal que às vezes é um relacionamento errado, é uma emoção que está guardada, ou mesmo um alimento errado. Eu sempre tive isso comigo, que é o que eu acredito e tento praticar a vida pessoal e para o próximo na minha prática médica. Convido a todos vocês a seguirem o trabalho que eu venho desenvolvendo nas redes sociais, Instagram, Dr. Lincoln Hashimoto, Facebook. Tenho também um site onde tem várias receitas, artigos que eu venho escrevendo. O endereço é amelhormedicina.com.br. Então, a Mariana Rodrigues, nutricionista com mais de 15 anos de experiência clínica e especialização em Ayurveda. Mariana é uma referência em nutrição holística e terapias complementares. Além da dedicação à prática de cura e saúde pelo alimento, Mariana incorpora em seu trabalho técnicas de desintoxicação do corpo, como yoga, e da mente, como a meditação. De 2 anos para cá, Mariana se aprofundou nos estudos de alimentação anti-inflamatória e dietas livres de lectinas para redução de inchaços e dores no corpo. Mari, muito bem-vinda. A gente vai entrar nesse tema delicioso de a gente conversar, que é o perigo oculto das frutas. Mas antes eu peço que você complemente e explique um pouquinho mais do seu trabalho, viu? Bem-vinda. Gratidão, gratidão. É um prazer estar aqui. Há alguns meses já que eu venho me dedicando bastante a esse trabalho de alimentação anti-inflamatória e todo mundo fica muito na dúvida do que é alimentação anti-inflamatória, né? Do que é inflamação, Para isso, eu busquei algumas referências, eu busquei alguns autores, né, que estão fazendo um compilado de novos artigos científicos, lembrando que novos, né, para nosso ramo aqui da área da saúde é de 10 anos para cá, né, mas busquei bastante referência que pudesse me dar um embasamento na alimentação anti-inflamatória. Uma das referências que eu mais gostei foi uma das dietas anti-inflamatórias de um médico americano, o Lincoln já sabe que eu gosto muito desse médico, né, que é o Dr. Gundry, e ele fala muito sobre, além de uma alimentação anti-inflamatória, ele fala muito sobre você retirar essas proteínas de difícil digestão, que são as lectinas, a começar pelo glúten, né, que é uma super lectina, uma super proteína de difícil digestão. E é lógico, como toda dieta anti-inflamatória, não adianta, se vocês forem procurar dieta para dor no pé, vai ter uma dieta com baixo índice glicêmico ou baixa carga glicêmica, vai ser uma dieta pobre em carboidratos, né? Uma dieta para dores abdominais vai ser pobre em carboidratos, né? Uma dieta para dor de cabeça vai ser pobre em carboidratos. A gente vai tentar resumir aqui, né, Lincoln, de uma maneira muito clara, por que que essas dietas elas são tão pobres em carboidrato? O que acontece no nosso corpo quando esse carboidrato está alto, né? Quando essa glicose está alta? E por que que esses autores eles insistem tanto nessa questão? Quando as pessoas pensam, beleza, vou tirar o carboidrato, vou tirar a batata frita, alimentos processados e tudo mais, elas nunca pensam nas frutas. Não é verdade, Lincoln? É muito doido isso. E quando eu falo das frutas, as pessoas vêm com algumas pedras nas mãos. Por isso que eu falo que vai ser um pouco polêmica aqui, né? Vai ser um pouquinho polêmica. Porque as pessoas falam assim, não, mas fruta é natural, fruta vem do pé, e tá cheio de antioxidantes, e tem um monte de micronutrientes, e tudo isso é verdade, né? Mas as frutas também são consideráveis fontes de carboidrato que a gente às vezes acaba
e esquecendo, principalmente nós brasileiros, que estamos super acostumados com frutas doces, né? Frutas doces, frutas tropicais, como por exemplo banana, abacaxi, manga, são frutas extremamente doces e que a gente está tão enraizado na nossa cultura do dia a dia e até conceitos nutricionais muito antigos que diziam para a gente comer 5 frutas por dia, sabe? E tinha que ter um mínimo de frutas por dia. Então são conceitos antigos mesmo, né? Porque você imagina, eu me formei há 15 anos, Lincoln. Os artigos científicos que saíam naquela época, eles já eram estudados 5 a 10 anos atrás. Então, estamos falando assim, na época da faculdade, se estudavam artigos científicos de 25 anos atrás. Em 25 anos, tudo mudou, o corpo mudou, as pesquisas mudaram, né? E a gente foi entendendo melhor o que é esse carboidrato, o que são essas frutas, quais são essas frutas, o que acontece no nosso corpo quando essa fruta entra dentro da gente, né? Então, quando eu falo para as pessoas e proponho para as pessoas consumirem menos frutas muito doces, a gente vai explicar quais são as mais docinhas e por quê, né? E consumirem mais frutas que são menos doces, é uma troca muito legal que a gente faz, né? E é uma troca que continua rica em micronutrientes, antioxidantes e tudo mais. Eu não estou falando para vocês fazerem trocas loucas e radicais, mas é uma troca muito amorosa que a gente faz com a alimentação. A gente, consequentemente, a gente acaba ajustando o corpo inteiro. Porque como, acho que a gente já tinha falado em outra live aqui, né, Lincoln? Que toda saúde começa pelo intestino, né? A gente já tinha falado sobre microbiota na outra live que a gente fez, né? A semana passada, a sua live foi sobre microbiota e a gente sabe que a saúde, lógico, existem muitos fatores emocionais, né? Que eu lido com muito isso, né, com o emocional, porque tratar uma pessoa nunca é tratar somente a alimentação, você sabe, né? Mas o ser integral, o que está por trás da vida daquela pessoa, não é verdade? Mas também a gente olhar por trás daqueles conceitos, daquelas crenças. E fruta é uma crença muito limitante que o brasileiro tem, né? É uma crença mesmo. Então, as pessoas consomem fruta numa quantidade não igual em outros lugares do mundo, né? O brasileiro consome muita fruta. E quando a gente propõe para tirar essas frutas muito doces, ou diminuir, ou fazer um tratamento em que você realmente vai ter que tirar drasticamente aquilo, as pessoas ficam assustadas, né, Lincoln? As pessoas ficam falando assim, mas até Ficam, o teu abacaxi... ficam revoltadas, eu diria até. Não acredito, né? Mas com abacaxi não pode, né? Não tem aquelas coisas. Uva não pode, Lincoln. Não tem aquela... Manga? 4 manguinhas só no dia? Mas eu como só uma manga, na verdade. Você fala, meu Deus do céu. Uhum. Mas é isso, assim. Então, eu convido a todo mundo que está assistindo essa live para abrir um pouquinho o coração em relação a esses novos conceitos. São conceitos novos da nutrição. Quando eu falo novos, é de 10 anos para cá. Mas são conceitos novos da nutrição, né? E são conceitos que estão sendo cada vez mais comprovados a sua eficácia. Não só em corpos inflamados, qualquer tipo de inflamação, diabetes, obesidade, doenças cardíacas. Então, essas informações que a gente vai trazer das frutas aqui são informações super quentes. Tema que, logo que eu me formei, fui para fora para poder estudar essa parte de alimentação, nem estava mudando minha alimentação, mais ou menos 10 anos atrás. Eu saí dos alimentos industrializados, que é o que as pessoas pensam, acredito eu, pelo menos para mim foi um choque. Eu saí dos alimentos industrializados, processados, congelados, pacotinhos, enfim, bolachas, pães, doces. E aí comecei a comer fruta, porque eu falei, bom, natural, né? Olha só. E aí quando eu cheguei lá, naquele momento, o médico que estava me passando essas informações era o Dr. Gabriel Cousens, que é uma referência em reversão do diabetes em 21 dias, pela maneira como ele propõe. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, ele falou assim, não, calma, fruta também tem que ter um limite. Eu falei assim, você tá de brincadeira, né? Eu já parei de comer tanta porcaria. Você vai querer que eu deixe de ter o prazer na alimentação com frutas? Minha cabeça pensava assim. Eu não conseguia aceitar. Falei, caramba. E aí que eu fui entender que tinha que compor o dia todo, que poderia ter ou não uma variação das frutas, mas com limite. Então eu vivi isso, eu vejo isso nos meus pacientes, essa indignação do, poxa, mas calma lá, né? Vou ter que controlar isso. Então já dou uma ressaltazinha aqui. Eu e a Mari, a gente vai estar conversando essas questões de frutas, índice glicêmico, mas lembrar que aqui a gente não está falando para ninguém sair fazer nenhum tratamento, é importante ter essas orientações individualizadas, né, Mari? E lembrar que tem pessoas que têm uma saúde boa, pode consumir X quantidade de
calorias, variando aí os macronutrientes, gordura, carboidrato, proteína. E tem aquelas pessoas que já têm algumas doenças de base, que aí muda às vezes o discurso e o cuidado é muito maior. Mas vamos lá, Mário, o que você gostaria... pode concluir. Os estudos, eles são feitos em indivíduos que não têm nenhuma alteração, né? Alterações graves, geralmente são feitos em indivíduos jovens, tá? Então, os estudos que eu vou falar aqui em relação a índice glicêmico e tudo mais não são alterações, mas a gente vai falar o que acontece também quando se tem alterações, né? Mas vamos começar com o básico aí, né, Lincoln? Vamos lá. Para a gente entrar no perigo oculto das frutas, eu pensei, Mário, da gente começar delineando aí o que as pessoas escutam muitas vezes não sabem o que é. Eu peço que você explique o que é índice glicêmico dos alimentos e até carga glicêmica e como que isso funciona no nosso corpo. Esses conceitos são tão novos, assim, as pessoas ficam tão perdidas, que vira e mexe eu recebo perguntas assim no meu WhatsApp. Mari, qual é a glicemia da maçã? E eu falo, nossa, eu acho que as pessoas estão muito confusas em relação aos termos. Né? E tudo bem também, né? Porque não estamos lidando ali com todos os tipos de pessoas profissionais, não necessariamente da área da saúde. Mas é importante dizer isso. É importante saber que dentro de um determinado alimento, qualquer alimento, né, tem uma quantidade ali de carboidrato. O carboidrato, ele é uma carreira muito grande de glicoses. E por isso que a gente fala glicose é igual a açúcar. Então, toda vez que a gente usar esse termo, essa expressão açúcar, vocês entendam que a gente está falando dessa glicose. Então, o carboidrato, ele é essa cadeia de glicose, tá? Às vezes pode estar combinado de uma diferente maneira, às vezes pode estar combinado com frutose, enfim. Nos amidos está combinado numa cadeia bem mais longa, mas aqui a gente está falando do carboidrato presente nas frutas, tá? Então, por exemplo, a cada 100 gramas de melancia, a gente tem 6 gramas de carboidrato, 6 gramas de glicose, tá? E quando a gente pensa na melancia em si, 100 gramas de melancia, sei lá, um pedaço relativamente pequeno, né, de melancia, a gente pensa também que ali tem outros componentes, né? A gente não pensa que ali é puro carboidrato, a melancia é puro carboidrato. Não, a melancia tem as frutas dela, tem até as proteínas presentes na melancia, né? Antioxidantes ali, tem muita água presente, tem fibras, tem minerais e tem vitaminas. Né? Então, ali o alimento, ele é composto por vários nutrientes diferentes, né? Várias moléculas diferentes. E quando a gente está falando aqui, a cada 100 gramas de melancia, a gente tem 6 gramas de carboidrato, a gente está falando da carga glicêmica da melancia, né? A gente está falando de quanto que a melancia carrega de glicose, né? Então, só para deixar isso bem claro. Mas então, Mari, a carga glicêmica ela é muito importante? Calma, meu amor, porque isso tudo vai depender de como que ela vai ser absorvida dentro de você. Então, estamos falando da melancia. A melancia, a partir do momento que ela entra, ela vai sofrer todo o processo de digestão para que esse carboidrato seja separado em glicose e para que essa glicose consiga ser absorvida no seu trato digestivo, né? A primeira porção do seu trato digestivo. Bom, se você consumiu essa melancia com semente, sem semente, bebendo água, comendo outra coisa, essas outras coisas, elas vão interferir na absorção, na digestão dessa glicose, tá? Então, nada mais é do que índice glicêmico é a sua capacidade de absorver essa glicose para dentro do seu sangue, ou a velocidade, ou o impacto. E muitas cadeias científicas falam muito sobre índice glicêmico é igual ao impacto que essa carga glicêmica vai ter no seu sangue. Porque muita coisa pode interferir nessa absorção. E as coisas que mais interferem na absorção não é a quantidade de água. Todo mundo fala, é a quantidade de água, não é? Não é. A quantidade de água não interfere muito nessa absorção. O que interfere mais na absorção é a quantidade de fibras do alimento, e fibras solúveis em fibras insolúveis, e também a quantidade de gordura. São as duas coisas que mais impactam nessa absorção. Então, por exemplo, a gente pode ter um alimento com alta carga glicêmica, por exemplo, a batata doce. Mas a gente tem esse alimento com baixo índice glicêmico, porque a batata doce ela é riquíssima em fibras solúveis. E essas fibras vão atrapalhar a absorção dessa glicose para dentro do seu sangue. Ou seja,
grande parte dessa glicose não vai ser absorvida, mais especificamente batata doce, índice glicêmico médio de 60. E quando a gente fala de índice glicêmico, a gente está falando em porcentagem, tá? Então, ou seja, grande parte dessa batata doce não será absorvida por conta da fibra dela. O corpo ele não reconhece e faz a eliminação depois. A eliminação ou a nutrição de bactérias no seu trato digestivo, né? Não significa assim, ai, Mária, eu não consegui absorver essa glicose, né? Por conta das fibras dos alimentos. Essa glicose vai servir para alimentar 1 trilhão de micro-organismos que vivem dentro do seu intestino, do seu trato digestório inteiro, né? Então, isso sim vai ajudar. Então, só para vocês diferenciarem, carga glicêmica é a quantidade de carboidrato medida em grama, geralmente, que tem naquele alimento. Índice glicêmico é o impacto desse carboidrato no seu sangue, a quantidade, a velocidade que esse carboidrato entra no seu sangue, tá? É medido em porcentagem, percentual. Então, você vai ver de o índice glicêmico mais ou menos de até 55 é considerado baixo índice glicêmico, como, por exemplo, a cenoura. Tem a cenoura cozida. O índice glicêmico de 55, né? De 55 a 70 é considerado médio índice glicêmico. Como, por exemplo, acabei de falar aqui, a batata doce, índice glicêmico de 60, né? Acima de 70 é considerado alto índice glicêmico. Então, existe ali uma diferença de quantidade de carboidrato que um determinado alimento tem e a velocidade que esse carboidrato entra no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea. Bom, então a gente vai pensar assim, então, Mari, todo carboidrato com alta carga glicêmica, ele tem um alto índice glicêmico? Não, depende da quantidade de fibras que ele tem, se ele tiver gordura, que nem é o caso da castanha de caju, né? Se ele tiver outros elementos dentro da própria refeição, né? Porque na própria refeição você pode consumir outras fibras, outras coisas que podem dificultar essa absorção da glicose. Lembrando que, assim, toda a glicose que entra em demasia no seu corpo, né? E o corpo, ele acaba não utilizando rapidamente aquela energia. Então, vamos supor que você consuma um alimento de alta carga glicêmica e alto índice glicêmico, tá? Vamos pensar aqui, alta carga glicêmica, alto índice glicêmico. A manga, né? Estamos falando de frutas aqui. Já me veio um monte de alimentos na cabeça, mas estamos falando de frutas, né? O que vai acontecer? O açúcar que vai para a sua corrente sanguínea, ele vai se elevar muito, tá? E o açúcar, a quantidade de açúcar no seu sangue, sim, é chamada de glicemia. Então, você nunca pode falar glicemia de algum alimento. Você pode falar carga glicêmica do alimento, índice glicêmico, a capacidade nossa de absorção, e glicemia, esse açúcar que está no sangue. Esse açúcar vai subir bruscamente, rapidamente. Porém, o seu corpo ele não precisa de tanto açúcar assim. Então, isso vai depender da sua saúde geral. Porque sua saúde ela precisa estar muito boa para demandar uma grande quantidade de insulina. O que é insulina? É o hormônio que carrega essa glicose para dentro da célula. Porque não adianta essa glicose estar na corrente sanguínea, livre na corrente sanguínea, e não tem ninguém para transportar ela para dentro da célula. Caminhãozinho transportador, né? Então, se você não tiver um bom acompanhamento insulínico, né, e isso pode acontecer com muitas pessoas, esse açúcar, ele pode, sim, continuar na sua corrente sanguínea. E muito açúcar na corrente sanguínea, a corrente sanguínea vai ficar com pH baixíssimo, ou seja, ela vai acabar, por um tempo, até danificando a membrana celular de todas as células do seu corpo. Mas vai danificar mais onde está inflamado. Por isso que a gente fala muito que o grande conceito da dieta anti-inflamatória é diminuir, sim, essa glicemia, diminuir esse açúcar do sangue. Isso acontece para todas as dietas, né, Lincoln? Eu não conheço uma dieta que tenha um alto consumo de alimentos de alto índice glicêmico. Não, eu desconheço, pelo menos, né? Tudo que a Mari está falando até agora é algo fundamental para a gente poder, na minha opinião, ter uma saúde longeva e saudável. É um resumo de aulas e aulas aí. Se vocês conseguirem, né, assimilar, assistirem novamente um segundo momento, mas entender o índice glicêmico, a carga glicêmica,
é fundamental, Maria. Eu acho que você explicou super bem. Então, acredito sim que deve existir, né? Existe talvez os frugívoros, mas enfim, em geral, né? Vai ter um equilíbrio também da carga glicêmica, do índice glicêmico. Então, do que eu estudei até hoje, de um consenso de dietas que eu pude ter contato, ter estudado, é isso que eles falam. Tem que segurar esse equilíbrio dos nutrientes, inclusive o carboidrato. E aí, quando você citou das frutas, tudo, essa é uma dica que a gente sempre recomenda, né? As pessoas vão consumir uma fruta, independente do índice glicêmico, mas principalmente se o índice glicêmico for mais alto, que coloque, né, fibras, coloque sementes, coloque algum outro alimento que possa fazer com que esse açúcar não seja todo absorvido. Uma outra dica prática, né, Mari, com relação ao consumo de alimentos de alto índice glicêmico, é aquela velha frase que eu gostaria que vocês memorizassem, que é: não beba suas calorias. Onde eu quero chegar com isso as pessoas muitas vezes tomam sucos das frutas. E aí, o que a gente está tomando? Um concentrado de frutose, um concentrado de açúcar, de carboidrato. E as fibras, né, todo aquele bagaço, enfim, dependendo do suco, você deixou de lado. Então, sempre optem por consumir a fruta. E, claro, com moderação, né, Mari? Queria fazer esses dois adendozinhos, porque eu quero muito poder agregar, né, na vida das pessoas. E se eu conseguir fazer algumas pessoas mudarem esses hábitos, erros comuns, a meu ver, num desequilíbrio, vendo o todo, começa já, né, vamos trocar um suco de uma refeição por uma fruta num outro momento do dia. São pequenas mudanças assim que a gente consegue controlar melhor esse índice glicêmico, que não é brincadeira. Só o último adendo. Eu acredito que ainda vai se tornar cada vez mais até reconhecido, pois já estudos sugerem que o diabético tipo 3 é o Alzheimer. Então, onde eu quero chegar com isso é que o açúcar elevado na corrente sanguínea durante meses, anos, ele pode se tornar lesivo no nosso sistema nervoso, nosso cérebro. E consequências das mais variadas, como, por exemplo, o Alzheimer. Com certeza, e eu acho que os estudos eles vão tendenciar para que as doenças autoimunes, os problemas que até então não tem uma comprovação de causa, né, ainda muito evidente, ainda assim acho que vai ter alguma coisa por esse lado aí, né? É lógico Perfeito. que a gente sabe que tudo depende da hereditariedade, do seu estado de saúde, depende muito do fator genético, depende muito da sua microbiota, porque assim, tem pessoas que têm uma microbiota tão danificada, né, um desequilíbrio tão forte, uma desbiose descontrolada há muitos anos, que elas fazem má absorção de tudo, né? Não só de micronutrientes, de elementos antioxidantes na dieta, mas também de carboidrato, proteína, gordura, que são os macronutrientes, enfim, são pessoas que têm um comprometimento geral de absorção, de digestão daqueles alimentos, né? Então, assim, a gente não pode começar a falar de um alimento sem falar, cuide do seu corpo. Mas como é que você cuida com o alimento, né? E é muito doido isso, porque quando a gente está falando de índice glicêmico, carga glicêmica, a gente está falando também dos grandes alimentadores desse monte de bactérias que vivem no nosso intestino, né? Então, um dos efeitos nocivos de você encher seu corpo de glicose também é justamente você alimentar as bactérias que não são benéficas, né? Porque a gente vai alimentar todos os tipos de bactéria com glicose, lógico, né? Mas existem alguns amidos, como por exemplo o amido resistente, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que alimentam somente as bactérias benéficas e enfraquecem as bactérias maléficas. Então, assim, tendo consciência também que você vai desequilibrar o seu intestino se você mantiver a quantidade de carboidrato muito alta na sua refeição, independente do índice glicêmico, da carga glicêmica, daquilo que tiver na sua dieta. Então, assim, e outra coisa também que o Lincoln comentou do diabetes, né? Todo mundo fala assim, mas então para o diabetes, essa é uma pergunta que as pessoas também me fazem com frequência. Diabetes mellitus tipo 2. Precisa olhar carga glicêmica ou índice glicêmico? Eu sempre falo assim, diabetes mellitus tipo 2. Pode olhar para carga glicêmica, pode olhar para índice glicêmico, mas pode olhar também para a quantidade de comida que come. Pode olhar também para o ritmo de vida, para a organização da rotina, para a ingestão de água, para a atividade física, né?
não fiquem bitolados, né? Porque o nosso corpo, ele é grande reflexo daquilo que a gente tem no conjunto mesmo, né, gente? Porque a gente sabe aqui que, por exemplo, o fato de você ficar estressado o dia inteiro no trabalho, você vai fazer a liberação de um hormônio chamado cortisol, e esse hormônio vai fazer elevar a sua glicemia, mesmo você sem ingerir nenhuma manga, né? Então, a gente sabe que não adianta nada você não ingerir manga e ficar preocupado com a carga ou índice glicêmico se você, de fato, se estressa o dia inteiro, né? Tudo é um conjunto de coisas. Então, assim, tudo que eu e o Lincoln a gente está falando aqui é apenas uma fatia dessa pizza. Então, assim, a gente precisa olhar o todo, porque o corpo, ele é o todo. O corpo, ele é um grande reflexo, né? E, agora, lógico que para um diabético, a gente tem mais acesso, assim, fácil, Google e tudo mais, o índice glicêmico das frutas mais conhecidas. Tanto é que a gente foi procurar umas frutas, né, Lincoln? A gente teve que fazer uma pesquisa, literalmente, eu e Lincoln, para procurar as frutas, assim, juro, gente, que pra gente são básicas, tipo o açaí puro, aquele que vem do pé. A gente pesquisa para saber o índice glicêmico daquela fruta, porque não é uma coisa muito fácil, né? Existem algumas regrinhas, do tipo assim, se a fruta é muito doce na boca, no paladar, provavelmente ou ela tem uma carga glicêmica alta, ou ela tem um índice glicêmico alto, né? E eu estava falando aqui da melancia do começo, ela tem uma carga glicêmica baixa, que é 6, mais ou menos, 6 gramas, né? Comparado a uma banana que tem 23, ela é baixa, ela tem uma carga glicêmica baixa, mas ela tem um índice glicêmico de 80%, né? Ou seja, aquele pouco carboidrato que tem presente na melancia, ele vai direto e rápido na sua corrente sanguínea. Então não adianta um diabético falar assim, então eu posso comer melancia, porque tem uma carga glicêmica alta, porém toda aquela melancia vai parar na sua corrente sanguínea. 80% dessa glicose presente dela vai parar na sua corrente sanguínea. Logo, se você comer uma quantidade maior do que 100 gramas, 200, 300 gramas, não vai adiantar nada. Então, por isso que eu falo, pode olhar a carga glicêmica, pode olhar o índice glicêmico, sim, que é muito importante. Mas pode olhar para a quantidade de comida que você colocar no seu prato e outras coisas que vão influenciar também na sua glicemia, né? O ideal é, todo diabético tem que ter um acompanhamento médico nutricional. Todo. E as pessoas, às vezes, nem sabem que são diabéticas, né, Link? A maioria não sabe. Geralmente a média varia, claro, mas é 9 a 12 anos. A pessoa, até o diagnóstico, ela já vem tendo alterações da glicemia. Isso. Então a pessoa já vê ali, às vezes, faz a glicemia de jejum, exame de laboratório, tá ok, mas às vezes o problema dela é a pós-prandial, é após uma refeição, que ela já está passando do valor ideal. Então é isso, né? Todos os alimentos que a gente consome, eles vão ser absorvidos e vai ocorrer esse aumento do açúcar sanguíneo. E é isso que a gente quer, o controle melhor possível, que não dê tanto pico, né, Mari? Que seja mais gradual, que seja duradouro. Porque quando ocorre esse pico de açúcar, o pâncreas detecta e libera insulina. E aí, beleza, ele detecta que o açúcar está alto e libera insulina. Só que aí cai os dois gradualmente, como, né, o deve ser. Só que aí você fica nesse looping, porque sobe o açúcar rápido e a insulina faz descer. Aí você sente fome na hora que está aqui embaixo. Sente fome, às vezes até o humor altera um pouquinho, aí você vai lá e quer comer de novo. E às vezes você faz uma escolha não a mais saudável, come algo de alto índice glicêmico novamente. Bum, sobe o açúcar no sangue. Aí aqui em cima você está alegre, eufórico, enfim, né, grato à vida, era que, pum, aí você tem a insulina fazendo cair, fazendo com que esse carboidrato entre para as células. Tudo bem, mas aí mais uma vez você cai, você tem essa queda de energia. Queda de energia, alteração de humor. E essa oscilação, eu costumo usar com meus pacientes, mas assim, é o mesmo que que ocorre com o açúcar sanguíneo, é o mesmo que a gente quer com a parte emocional. Que a pessoa não fica oscilando altos e baixos, não fique alegre, eufórico e depois em depressão. A gente quer o equilíbrio. E isso é o que a gente busca também com os alimentos. E a maneira como a gente come, esse conjunto, essa composição alimentar nossa, das refeições, vai favorecer isso. Que seja mais gradual, que a gente oscile menos, que a queda seja menor. E é possível. Então,
né? É aí que é onde a gente quer fazer aquele cliquezinho na cabeça das pessoas, passar essas informações. E hoje em dia tem muita informação que vocês podem também, né, ir pesquisando. Hoje a internet é algo maravilhoso, que né, dá aquela equilibrada. A informação está acessível a muitas pessoas e muita informação boa. E no caso dos diabéticos, é aquele que fica mais fácil da gente detectar essa questão de como altera. Então, para esses pacientes que já têm umas doenças, é muito mais difícil e deve ser muito mais rigoroso esse controle dos alimentos, que às vezes um de moderado índice glicêmico, já para aquele paciente que às vezes não quer entrar com medicação alguma, se ele consumir aqueles alimentos de moderado índice glicêmico, que para uma pessoa saudável, né, toda aquela questão, uma pessoa que tem esses cuidados e que, enfim, não tem outras doenças, para esse diabético, um alimento com moderado índice glicêmico já pode ser aquele copo d'água que está para transbordar, pode ser aquela gotinha que transborda, né? Então, não, esses cuidados são básicos, né? É muito importante você falar isso, porque as pessoas acham que elevado açúcar no sangue somente vai inflamar seu corpo, somente vai desequilibrar a microbiota, mas estamos falando do corpo inteiro, né? Estamos falando de todo esse balanço de controle do sangue. E quando a gente fala de açúcar alto, uma glicemia alta, açúcar alto no seu sangue, a gente está falando também que o seu corpo vai demandar muito, né? Vai demandar da autoprodução de insulina. Se a sua célula tiver resistente à insulina, ou seja, se ela falar assim, olha, caminhão transportador, hoje você não entra, hoje é greve, aqui você não entra. Essa glicemia ela vai ficar alta e hoje as pessoas têm muita resistência à insulina mesmo, dá para a gente fazer um cálculo básico aí com os exames sorológicos das pessoas, mas as pessoas têm muito mais resistência à insulina do que o diabetes diagnosticado e tudo mais. Por quê? Porque, como o Lincoln falou, demora um tempo até se ter esse diagnóstico, demora um tempo até o corpo chegar nesse limite, porque o diabetes tipo 2 ele é a saturação do seu corpo mesmo. E lembrando que essa glicemia alta, ela é também chamada de glicotoxicidade, ou seja, essa glicemia alta, esse açúcar alto no seu sangue, ela vai ser estocada em forma de gordura, né? E geralmente essa gordura, ela é uma gordura abdominal, né? Então as pessoas me procuram muito, falam, eu sou magra, mas eu tenho pochete, eu não posso emagrecer. Eu falo, você tem que emagrecer, eu não posso comer coisa sem açúcar, senão eu vou emagrecer. Eu falo, você tem que emagrecer, né? O que você tem aí é um grande depósito de excesso de carboidratos. Então aqui a primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer na sua dieta é diminuir mesmo esse impacto dos carboidratos, ou ir trocando eles por carboidratos melhores, carboidratos mais adequados para você e para o seu corpo. Então, é legal porque essa live aqui a gente não está falando de diabetes, gente. Estamos falando de pessoas como eu, você e todo mundo, né? E que passam por oscilações, que passam vontades, que passam desejo, e a vida não tem que ser extremamente mega regrada e disciplinada, porém, se você está num tratamento, você está num tratamento, ponto final, né? Eu recebo muitas pessoas que têm a glicemia ok, adequada, no exame de sangue, lembrando que um exame de sangue, ele é uma grande fotografia daquele dia, né? E passamos por alterações todos os dias. Então, eu gosto muito mais da hemoglobina glicada, que é uma média da sua glicemia, né? Que ela vai dar uma média da sua glicemia nas últimas 6 semanas. Então, assim, eu gosto muito mais desse tipo de exame do que da fotografia daquele dia, né? A fotografia daquele dia vai refletir, de repente, como é que você tá, o estresse que você passou, o que você comeu na noite anterior, né? Como é que seu corpo demanda isso? Ou mesmo as mulheres, a gente sabe disso, que as mulheres, dependendo do ciclo, né? Se ela tiver num ciclo estrogênico, aquele açúcar vai estar um pouquinho mais alto também na corrente sanguínea. Então, assim, não estamos falando para um determinado tipo de pessoas, estamos falando para todos nós que sofremos oscilações, né? E essas oscilações precisam ser levadas em consideração. Então, assim, estamos propondo aqui um novo olhar para essa alimentação, através de todos nós. Reiterando, né, tudo que a gente está falando, a questão da resistência insulínica, que realmente as pessoas, às vezes, já estão sofrendo com aquilo, nem sabe. Às vezes é uma dor de cabeça, ou muito comum, Mari, que eles utilizam o mesmo medicamento que se usa em diabéticos, que é o ovário policístico, síndrome do ovário policístico. E aí eles tratam como? Com metformina, que é um medicamento para um hipoglicemia anti-oral. E aí, mais uma vez, poxa, modifique sua dieta, você reverte um quadro desse.
Mas é isso, é que é onde eclode o problema no corpo da pessoa. Às vezes não é nem, né, a própria diabetes. Outra dica que foi para mim, que é para a Mari, a gente tenta já mudar essas atitudes, essas dicas que a gente está passando agora aqui, entre outras, desde já. Porque eu recebo muitas pessoas em consultório assim, olha aqui, eu com 30 anos, 40 anos, olha aqui meu exame, sempre comi tudo errado. Sempre comi muita fruta, por exemplo. Só que é aquela história, o corpo tá para estourar alguma coisa, alguma doença provavelmente. Então, eles não entendem que não é porque não apareceu no exame, ele já não está quase para ter. As pessoas não entendem que aquele ato repetitivo vai dar um problema. E em vez de dar com 100 anos, 120 anos, vai dar com 60, vai dar com 50. Porque aí vai vir um diagnóstico de várias doenças, quando não bem antes, né? Então, esse era outro detalhe que eu queria, sabe, colocar na cabeça das pessoas, tentar passar bem isso, porque a gente não acredita que o problema pode estar ali, esperando para aparecer. Por quê? Porque todo dia se faz um pouquinho errado, exagera um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você comentou dos pilares, né? Eu chamo de pilares para a vida plena. Eu até estou escrevendo um curso, devo já estar, né, estreando aí com ele, publicando ano que vem, fazendo justamente isso, né? Os pilares para a vida plena. E além da alimentação, que é o combustível do nosso veículo, tem a questão do sono. Uma pessoa, por exemplo, que, né, não dorme bem ou por várias razões aí passa a noite em claro, altera 15, 20 pontos a glicemia matinal. Então, é isso. A gente sabe que o ser humano, esse complexo todo, tem que realmente mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para no todo dar resultado. Ao invés de continuar a vida e chegar lá uma vez no ano no médico, né, enfim, falar assim, olha aqui meu exame, me dá o remédio que tem que tomar e não quero mudar em nada a minha vida. Então é para, né? Assim, pessoas quando elas vão passar em consulta comigo e com você também, eu sempre alerto e aviso, olha, eu vou mexer na sua vida, assim, eu vou propor uma nova mudança, assim, de meditação, prática de atividade física, contato com a natureza, pé na grama. E a pessoa sai assim, juro, ela fala, meu Deus, a nutricionista pediu para andar na grama, tomar sol. O nutricionista pediu para tomar sol. Não é verdade? Porque a gente Total. ativa em cima do profissional da saúde, mas assim, não só através do Ayurveda, eu fui percebendo que essas práticas são práticas que tranquilizam o corpo, acalmam o corpo, geram um corpo mais saudável, diminui a ansiedade, diminui a vontade de comer doce, açúcar, enfim, de maneira geral. E por que não fazer? Por que não fazer o ciclo completo aí? Por que não estruturar os seus pilares? Porque a vida, ela é isso mesmo. Ela não é só você, eu vou tirar isso porque isso dá diabetes. Tira isso da sua cabeça, porque isso é, ainda assim, é mais uma crença que você construiu. Perfeito. Mari, vamos para a parte do... citar algumas frutas. Compartilha com a gente algumas que você selecionou aí para mostrar para as pessoas que às vezes ela tem alto índice glicêmico ou não, porque as pessoas realmente não sabem o que é uma fruta com alto índice glicêmico. Assim, às vezes essa dica do paladar é muito valiosa. É doce na boca? Já liga um sinalzinho amarelo aí. Né? Eu costumo falar assim para os pacientes no começo, mas dê alguns exemplos para o pessoal conseguir sair assim, já visualizando as frutas e fugindo de algumas delas ou comendo com mais moderação. E vamos falar de algumas polêmicas, né? Como, por exemplo, a tâmara, que é super polêmica também. Vamos falar de algumas frutas aí. Mas vamos começar a falar das frutas doces, né? Das frutas que têm ou uma alta carga glicêmica ou um alto índice glicêmico, que vai resultar muito açúcar no seu sangue, tá? De qualquer maneira. A manga, que a gente já falou aqui, né? Logo de cara. A banana madura, qualquer tipo de banana. A uva. Eu sempre gosto de falar que são 6. As 6 frutas que a gente fala assim, alerta vermelho. A gente não pode consumir nunca, mas calma, pode consumir sim, mas com moderação. E aquilo que o Lincoln tinha dito sobre moderar no consumo das frutas também junto, né? Então vamos lá. Banana, uva, manga, tá? E daí a gente vai pensar no abacaxi, que tem alto índice glicêmico, na melancia, que tem altíssimo índice glicêmico, e em todas as laranjas, incluindo as mexericas, né? E seriam assim, as 6 frutas que a gente fala alerta vermelha para as frutas. Inclusive, nos meus programas de detox, essas frutas elas estão escritas em vermelho. Mas estão escritas em vermelho porque não entram? Não, entram. Mas entram de vez em nunca, e depois que você já fez o tratamento, de vez em nunca é uma vez por semana, e depois que você já fez o tratamento, tá? Mas durante o tratamento não é possível consumir essas frutas, né? Porque você está estabilizando o seu corpo, você não pode dar um pico glicêmico.
Existem algumas frutas de médio índice glicêmico, como, por exemplo, a família das ameixas, que é ameixa, damasco, pêssego, nectarina, nêspera, enfim. São frutas de médio índice glicêmico, contém bastante fibras, né? A maçã, a pera, né? O melão, o mamão-papaya, que são frutas que a gente colocaria assim como sinal amarelo. Que o Lincoln falou assim, é sinal amarelo, tá, nela. Porque elas são docinhas no paladar, né? Elas são docinhas no paladar, daria para consumir um pouquinho mais, mas são frutas assim, moderadamente, tá? Para a gente consumir sempre numa quantidade pequenininha, associado com algum tipo de fibra ou associado com algum tipo de refeição, lanchinho da tarde, essas coisas. E tem as frutas que eu costumo comer diariamente, tá? Que é abacate, a polpa do coco, né? Limão, que mais? Que é legal? O maracujá, que são frutas que a gente coloca na boca, a gente não sente o paladar doce imediatamente, né? Ou pelo menos assim, a polpa do coco, aquela carne do coco babaçu, aquele coco marrom cabeludo, a gente coloca na boca e a gente fala, uau, cadê o açúcar aqui, né? E essas frutas, quando a gente fala, uau, cadê o açúcar aqui, é um grande indicativo. Tem até um dos livros do Gundry, que eu adoro, ele fala dessa correlação das frutas com a migração de pássaros, porque os pássaros eles se alimentam de frutas quando eles querem dobrar ou triplicar o tamanho deles, o que não é possível para nós, né? A gente não consegue dobrar ou triplicar o nosso tamanho em 2, 3 semanas. Os pássaros conseguem quando eles vão fazer migrações de muitos e muitos dias, né? E para isso eles se alimentam de frutas, basicamente, porque eles vão estocar essa glicose em forma de gordura, assim como nós, né? E eles precisam desse estoque para fazer longas trajetórias. E a gente também precisava enquanto éramos nômades ou um pouquinho mais agitados do que essa nossa vida sedentária quarentena, né? Então, em relação do quanto da potencial que pode engordar a fruta, né? E essa fruta, ela é mais bem receptiva, bem adequada, bem utilizada quando você faz atividades físicas, ou seja, quando você movimenta o corpo para dar demanda para essa energia que você consumiu. Se você não tiver demanda, lembra, glicotoxicidade. É isso aí. E outro detalhe que a gente deu uma passada por cima, mas eu queria comentar é com relação ao excesso de, vamos falar de carboidratos, de açúcares, o nosso corpo faz esse excesso virar uma reserva e muitas vezes já tem estudo mostrando a relação da esteatose hepática não alcoólica. Quais seriam as principais causas desse acúmulo de gordura no fígado, quando não é pelo algum problema no fígado, uma cirrose, quando não é pelo álcool, que é uma muito comum, né, muito comum, assim como por outras doenças, mas essa não alcoólica é justamente ocasionado pelo excesso de açúcares, como o da frutose. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas olha aqui, gordura no fígado, eu não bebo, meu fígado não está tão bem, já está alterando, dando alterações já significativas. E a pessoa não tem história de hepatite viral, de alcoolismo, e a hora que você começa a investigar é o excesso de carboidratos, né, dos açúcares, da frutose. Né? Então, essa atenção é muito válida porque as pessoas imaginam que, sei, né, o problema no fígado, a famosa gordura no fígado, vem só de bebida, de coisas relacionadas assim. Não. Outras frutas que eu tenho aqui anotado, no material que eu costumo fornecer para os pacientes. Bom, até que você falou sobre a esteatose, posso te interromper rapidinho? Claro, manda ver, depois eu continuo. Fez em clientes meus que fazem a dieta anti-inflamatória com esteatose. Assim. É incrível. É realmente ligada à alta hemoglobina glicada, ou seja, alta média de glicemia aí no seu corpo. Perguntaram aqui sobre as frutas vermelhas e o mamão. Isso. Então, eu coloquei algumas aqui que são justamente elas, né, detalhando um pouquinho mais. Que a gente poderia citar, por exemplo, morango, a amora, a cereja, mas não aquela em caldas, né, Mari? O próprio mirtilo, a acerola, a romã, maçã verde. São mais algumas para o pessoal já ir memorizando e consumindo mais essas, ao invés das outras. Legal. É porque a gente tem as berries importadas, né? Uhum. Que se adequaram muito bem ao Brasil, como, por exemplo, o morango, e agora é época de se adequar muito bem ao mirtilo, que é a blueberry, tem a cranberry, goji-berry, tem a framboesa, que são mais gringas, né? Mas tem as berries brasileiras, que é o açaí, que é a acerola, que é a
moranga, né? Que são Perfeito. índice glicêmico. E perguntaram também do mamão papaya, médio índice glicêmico, contém grande fibra, grande quantidade de fibras. Eu sempre falo assim, mamão papaya com linhaça, assim, aquela combinação perfeita, sabe? De fibra solúvel, de quantidade de índice glicêmico e tudo mais, é maravilha. Uma dica para quem quiser testar também, o mamão papai com pasta de macadâmia, mais uma sugestão divina também. E eram essas frutas que você tinha perguntado, a maçã verde também, ela tem um índice glicêmico mais baixo do que a maçã comum, né, a maçã gala e fuji, e ela é super legal, e ela é mais ácida mesmo na boca, né, ela é mais cítrica, ela tem mais sabor de limão. Mário, eu quase não vejo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, num lugar que eu estudei, eles recomendavam também como opção a toranja, que foge um pouquinho as outras, diferente das outras, aí pessoal, a mexerica, poncã, laranja, essas, alto índice glicêmico, né, Mário? Isso. A toranja já é A toranja é um a pouco mais vermelha, baixa. grande, também chamada de grapefruit. Uhum. Ela entra em algumas dietas anti-inflamatórias na fase 3. Quando a gente fala de fase 3, seria uma fase de manutenção, durante a prática não. A gente em casa, o abacate e o avocado entra naqueles alimentos que a gente tem que se controlar para não consumir muito, que, demonstrando que mesmo algo saudável tem que ter moderação. A gente ama em casa. Tem que ter moderação com a quantidade de gordura, mesmo que seja uma gordura ótima, né? O corpo Perfeito. tem que ter moderação, porque gordura é caloria, carboidrato. Exato. Pode não ter o pico de açúcar, pode ter um benefício por uma perspectiva, mas lembrar do equilíbrio. Falar um pouquinho do amido resistente. Ai, vamos falar um pouquinho. É o seguinte, bom, uma fruta que ela é bem famosa pelo amido resistente é a banana verde, no seu estado verde ainda, ou quando ela já está bem firminha. Então, ela pode até estar começando a ficar amarelada, mas ela ainda está com a casca bem firme. Sabe quando você aperta assim, você fala, firme. Bom, comer essa banana é meio difícil, né? A gente cozinha essa banana, a gente cria uma biomassa e assim a gente faz com que esse amido resistente fique mais palatável. Mas o amido resistente, ele tá presente, ele é resistente à digestão, gente, ou seja, ele não é absorvido, olha que coisa louca. Ele é resistente a todo esse processo, então não é esse amido que vai entrar na corrente sanguínea. Existem algumas frutas, banana verde é uma delas, tá? E outro fruto que eu adoro, que também tem amido resistente, é a batata Yacon, que está cada vez mais presente. Aqui eu estou em Santa Catarina, vi um monte de batata Yacon em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu vejo muita batata Yacon, muito mais batata Yacon hoje do que se via 5 anos atrás, né? Também é uma super fonte de amido resistente, desde que seja não cozido, desde que seja consumido cru, né? A batata Yacon e a banana verde, eles são incríveis mesmo. Você pode consumir a banana verde sem cozinhar, a gente cozinha, faz a biomassa. Quem não sabe como faz, joga lá no Google, como fazer uma biomassa de banana, você vai ter um super amido resistente. E o mais legal desse amido resistente é o seguinte, além de ele não vai ser absorvido, então grande parte das calorias você não vai consumir, você não vai dar pico glicêmico e tudo mais, mas o grande barato do amido resistente é que ele vai alimentar as bactérias benéficas para o corpo, né? Então, ele vai servir aí como grande combustão para que as bactérias benéficas se proliferem. E se você diminuir a carga glicêmica da sua refeição, consequentemente, você vai enfraquecer as bactérias que são mais maléficas para o intestino, para o seu corpo, né? Então, as pessoas que estão aí numa alimentação anti-inflamatória, eu sempre falo da batata Yacon, eu sempre falo da banana verde. Eu consumo bastante banana verde. Se vocês procurarem aí no meu Instagram, tem várias receitas. Tem muffin, tem tortilha de banana verde. Vocês vão achar várias receitas. Ou a banana verde mesmo, que você pode pegar e bater no suco. Outro amido resistente também, que é bem legal, é o amido presente no castanha de caju. Também é amido resistente. Então é super legal isso. Apesar de ter, sim, uma carga glicêmica ali na castanha de caju, esse amido, ele é resistente à digestão. Ou seja, ele não vai parar na sua corrente sanguínea, ele vai parar dentro das bactérias que moram dentro de você. É muito legal, né? Interessante. Perfeito, muito bom, Mário. É isso aí, a gente sabe que agregando essas fibras, você vai fortalecer toda a sua saúde intestinal e em situações que a gente muitas vezes, né, a preocupação da sociedade com a questão da pandemia, é mais um mecanismo que está em nossas mãos, um recurso que é uma boa alimentação, uma boa saúde intestinal,
contribuindo para um sistema imunológico fortalecido. Isso. Então as pessoas ficam com medo, ficam todo aquele terrorismo que a gente, né, vive, etc. Mas está ali comendo doce, bolo, não estão nem aí para o que estão comendo, junk food, e deixam de fazer o que está no seu alcance. Aí depois chora o leite derramado. Então, algumas dicas fundamentais estão sendo dadas. Outras que eu agregaria, assim, além do amido resistente, como para a nutrição da nossa microbiota, de maneira geral, consumo o máximo que puder alimento cru. Igual a batata Yacon, né, um pré-biótico, rala, joga um limãozinho, coloca um limãozinho, um azeite, um sal, uma cebolinha, fica divina. É um amido resistente também. Outro exemplo legal, show. Né? Então, é isso. Recurso tem, qualquer pessoa bem intencionada, com um pequeno tempinho de dedicação a isso, consegue pegar receitas maravilhosas na internet. A Mari tem várias. Eu costumo também postar algumas deliciosas também. E aos pouquinhos, né, essa repetição, dia a dia, refeição por refeição, a hora que você vê no final de um mês o tanto de comida que você já evitou que poderia estar te fazendo mal, poderia estar fazendo bem, que você está colocando no corpo, não é, Mari? Então, mais um que eu queria citar para vocês, dar um Google aí, é os alimentos fermentados, né? Por exemplo, os vegetais fermentados, chucrute, o quinti. A couve-flor fermentada. Poxa, que legal. Esses blogs dos Estados Unidos é só couve-flor fermentada, gente. Sério, tá muito na modinha, vocês vão escutar demais agora. E uma vez que você coloca os fermentados, lá no controle glicêmico todo, né, falando do perigo oculto das frutas, como que fica essa questão de como que o nosso corpo está conseguindo gerenciar esse açúcar que está entrando, porque as frutas têm esse cuidado, a quantidade, mas são bem-vindas. Mas você tendo um corpo que, por outros aspectos, em outros... nos outros macronutrientes, micronutrientes, está em equilíbrio, é muito mais fácil você conseguir manter a sua saúde digestiva, se distanciar de um diabetes e continuar consumindo as frutas, ciente desse equilíbrio todo, não é mesmo? Não espera a bomba estourar, porque depois é complicado. Porque assim, quando você está fazendo por prevenção, você pode abrir as exceções, né, moderadamente. Agora, quando você está em tratamento, você não pode. Então, a dieta ela é mais sofrida. Então, não espero chegar até esse ponto, sabe? Cria hábitos de vida saudáveis e que você possa fazer uma exceção e seu corpo tenha capacidade de eliminar todas essas toxinas que você comer fora da dieta, né? Agora, não. Se tem tratamento, fica mais difícil. Mas eu tenho pacientes que têm chakras, sítios e falam, poxa, Lincoln, eu tenho tantos pés ali pesados, cheios de frutas, enfim, e eu não posso mais comer. Pessoas que falam assim, eu à noite consumia 4 mangas, depois do jantar. Então, assim, é um exagero. Eu entendo que é uma delícia, mas está em excesso, está sobrando, está na abundância, doa, vende, não importa. A vida é abundante por si só, mas aí faz o nosso autocontrole. Muitas pessoas hoje em dia não vivem, graças a Deus, muitas pessoas não vivem essa questão da falta de alimento. Mas a dificuldade e o aprendizado está em conseguir resistir a toda a abundância que está ali à sua disposição. Mari, fala pra gente um pouquinho do seu projeto, fecha pra gente o nosso bate-papo e eu concluo no final de tudo aí. Eu percebendo ao longo do processo que as pessoas em grupo, elas se animam mais, porque umas vão ajudando as outras, enfim. Eu já faço o detox em grupo já faz um tempão, em que eu passo orientações, né, para as pessoas, passo orientações de dietas anti-inflamatórias, de desinchar, como desinchar o corpo, orientações de rotina, vida cotidiana, né, água, atividade física, sono e tudo mais. E esse ano a gente teve programas de 10 dias muito legais da Detox Kitchen, porém agora, nesse finalzinho de ano aí, as pessoas estão querendo um negócio mais rápido, sabe? Um negócio mais entendeu? E esse programa que vem aí, semana que vem, a partir do dia 30, segunda-feira, ele é um programa em grupo super legal, num preço mega acessível, vão ser 5 dias, mas aí eu vou passar alguns cardápios, receitas para vocês continuarem se quiserem, né? Porque é tudo uma questão de escolha, né, Lincoln? A gente dá todo o aparato, lista de compras, receitas, cardápios, orientações, orientação de rotina e tudo mais, mas quem faz a mágica acontecer é a própria pessoa, a pessoa que quer, né? O querer da pessoa que faz acontecer. E a partir do dia 30, então, segunda-feira, a gente tem uma detox por 5 dias, tá? Provavelmente a última do ano.
e que a gente vai trabalhar com alimentação anti-inflamatória, vai ser bem para secar mesmo, uma dieta hipocalórica, e a gente tem realmente um aquecimento antes, esse aquecimento já está aberto, ele é um grande grupo em que a gente coloca instruções de vida, rotina, interação com alimento, vício em alimento, a gente já está colocando isso, e tudo bem de você pegar o bonde andando, porque esse esquenta da Detox, ele é gratuito, então é só clicar no link que está na minha bio, Esquenta da Detox. Você pode entrar nesse grupo amanhã cedinho, você já vai receber um monte de informação legal. E se você quiser se inscrever na Detox, o link também está na minha bio. Ou me chama no direct, ou me chama pelo WhatsApp, tem várias formas ali de você acessar isso. No Esquenta, a gente já vai falar bastante sobre a Detox. Então, se você quiser saber mais, inclusive, da Detox, entra nesse programa Esquenta, porque ainda tem quarta, quinta e sexta, muita informação, cheio de profissionais aí, legais e gratuitamente para você. Bem legal esse programa. É isso, Lincoln. Perfeito, então. Eu agradeço a todos vocês que participaram da live. Eu espero de coração poder agregar alguma informação que vocês possam modificar na sua rotina, porque eu vivo e vivi isso, então eu não acho que... Tem situações, tem pessoas que têm uma doença aí, também vai depender da pessoa querer fazer a mudança do dia para a noite, mas que vocês nunca percam o foco, né? Que tem sim que tomar cuidado com os alimentos. A alimentação é um aspecto da vida que a gente não tem na escola, que deveria ter, quem sabe, vai ter um dia, não digo nem na faculdade, por exemplo, da medicina, que a gente não aprofunda nisso. Então, mas digo, ensino fundamental, é algo que a gente deveria preservar muito mais, ter muito mais carinho com o que colocamos para dentro, com tudo que a gente faz para manter uma saúde, os alimentos, a qualidade do sono, emocional, os relacionamentos, enfim. Então, se você tiver conhecer alguém que possa se beneficiar com essas informações, envie para essas pessoas, para que a gente possa juntos fazer diferença na vida do próximo, trazer mais qualidade de vida, saúde, vida longa e vida cheia de energia até o último dia de vida, com muita consciência. Mari, encerra pra gente e um grande abraço a todos. O auto-amor, ele é uma grande porta para a alimentação saudável, e a alimentação saudável é uma grande porta para o auto-amor, né? A gente se percebe, a gente se identifica, a gente reconhece, a gente honra cada alimento que vai fazer parte de cada célula do nosso corpo, né? E isso é primordial. Obrigado a todos. Um bom descanso, vida harmônica, em paz e com equilíbrio aí nas frutas.